Miqueias. Aplauda o Senhor Jesus na vida dele. Cá, pastor. Pastor Neemias é uma autoridade aqui na nossa cidade de Uberlândia. E quando a gente parou para fazer esses dias proféticos, Deus tocou no meu coração para convidar esse homem de Deus para trazer essa palavra de Deus para a gente hoje. Ele é vereador pelo 2º mandato, para a glória de Deus, 3º mais votado na cidade de Uberlândia, mas sobretudo, um homem de Deus, um homem que teme a Deus, um homem que tem autoridade do alto do céu para exercer a função que está exercendo lá na Câmara dos Vereadores. Pastor, mais uma vez, que alegria tê-lo conosco, que o Senhor te use como tem te usado, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, se coloque de pé, vamos orar pela vida do pastor Neemias. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pela vida do Neemias. Muito obrigado pelas bênçãos tão poderosas que o Senhor tem derramado sobre a vida do teu filho. Mais uma vez, ó Deus, usa ele de uma maneira que te agrada. Usa ele da maneira que o Senhor quer usar. Em o nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Neemias. Em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para nós é uma alegria poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, nesta congregação, nesta igreja, a qual nós temos grande carinho, respeito e, acima de tudo, também gratidão. Louvo a Deus pela vida do Bispo Paulo, que é um amigo que o Senhor me deu. Já vivenciamos grandes experiências com Deus juntos e Deus tem nos sustentado numa amizade estabelecida primeiramente no reino. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E eu quero ler alguns versos da palavra de Deus, livro de Gálatas, capítulo número 6, verso 7 a seguir. Carta aos Gálatas, capítulo 6, o verso 7 a seguir. Dentro dessa temática sobre a colheita, eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Quando nós falamos sobre o tempo da colheita, ou pensamos sobre essa temática, Deus nos faz refletir em algumas coisas importantes. Há outros versículos que vão abordar sobre isso. Há outras passagens bíblicas que nos vão trazer sobre essa temática da colheita. Mas essa dos Gálatas, ela é interessante, porque aqui há uma separação entre o tipo de plantação. Há uma separação entre aquilo que eu vou plantar e aquilo que eu vou colher. Há uma plantação voltada para a carne e há uma plantação voltada para o espírito. Há uma plantação voltada para aquilo que é normal e destrutivo e há uma plantação voltada para o eterno, para o sagrado. Essa separação do que é passageiro e do que é destrutivo para o que é sagrado, ela é muito clara, porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Deus ele tem várias formas de trabalhar. Deus vai usar uma raposa, Deus vai pedir para que o povo dê 7 voltas, Deus usa uma pedra, Deus usa uma funda. Deus tem vários instrumentos e meios para cumprir os seus propósitos. Mas Deus tem um padrão. O padrão de Deus qual é? O padrão de Deus sempre será pelo sagrado. Deus ele sempre vai agir através do sagrado. Porque o que é secular, o que é natural, é mundano, é destrutivo, é do próprio homem, mas o sagrado é dele.
O sagrado ele não entrega para qualquer um. Não é todo mundo que vai entrar no sagrado. Não é todo mundo que tem a visão do sagrado. Quando nós olhamos esse padrão de Deus, nós vamos olhar que quando Deus vai restaurar Jerusalém, Deus primeiro não levanta Neemias para restaurar muro. Deus não levanta primeiro Neemias para restaurar as portas. Deus não levanta primeiro Neemias para restaurar a estrutura governamental de Jerusalém. Deus vai começar primeiro levantando Esdras, porque Esdras vai começar a trabalhar no sagrado. A Bíblia vai dizer que o rei estabelece que quem vai voltar para Jerusalém precisa adorar e viver para Deus. Ou seja, não adiantava ser de Jerusalém se não vivesse ou adorasse a Deus. O que é isso? Não adiantava estar na igreja se não vivesse para Deus. Não adiantava ser natural de Jerusalém se o Deus de Jerusalém não fosse o Deus dele. Não adiantava ter a naturalidade de Jerusalém se não vivesse extremamente para Deus. Esse é o critério para poder voltar a Jerusalém. Então a restauração de Jerusalém, ela começa por onde? Pelo sagrado. Esdras vai restabelecer o templo. Depois que Esdras restabelece o templo, ele vai restaurar a adoração. Depois que ele restabelece a adoração, ele vai trazer de volta a palavra. A palavra havia sido esquecida. Aí Esdras começa a trazer as diretrizes para estabelecer uma cidade. Esdras começa a estabelecer uma diretriz para restaurar Jerusalém. Ou seja, antes de restaurar Jerusalém governamental, Jerusalém está estabelecida no sagrado. Porque o que rege a nossa vida é o sagrado. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus. O que rege a nossa vida são as diretrizes deixadas por Ele. Aí depois de restabelecer o sagrado, é que Deus levanta Neemias para restaurar aquilo que é secular e que é importante. Então qual que é a mensagem desses dois homens? É porque não adiantava ter muro bonito, porta bonita, estrutura governamental se não tivesse o sagrado. Não adianta ter beleza mundana se não tiver o sagrado. Não adianta plantar coisas terrenas que se perdem se nós não plantarmos no sagrado. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre plantar é porque eu escolho o que eu vou plantar. Eu vou escolher o que eu vou plantar. Quando nós analisamos o processo da plantação, do cultivo, eu escolho qual vai ser a semente que eu vou jogar. Qual vai ser a semente que eu quero plantar para colher. Isso é um processo de escolha. É por isso que a Bíblia vai dizer, quem plantar na carne, vai plantar ou vai colher a destruição. Mas quem plantar no Espírito, colherá a vida eterna. Então eu tenho agora a oportunidade de escolher em qual solo eu vou plantar. Qual solo eu quero andar? Se eu quero andar no solo terreno ou se eu quero andar no solo sagrado? Se eu quero andar num solo que se perde ou se eu quero andar no solo que é eterno? Então, a concepção ou a decisão de como eu quero viver é uma decisão minha. Viver o sagrado é uma decisão. Viver o sagrado é uma escolha. Viver um sagrado é um chamado da igreja. Viver o sagrado é entender e ter uma visão verdadeiramente do que é o sagrado. Porque a visão do sagrado, ela é diferente do secular. Como eu percebo isso? Quando Jesus está na casa de Marta e Maria, Marta vai dizer para Jesus, Jesus, não se incomoda de que ela não venha me ajudar? A visão de Marta está errada? No secular, não. Quem gosta de trabalhar e ver alguém sentado? Quem gosta de estar fazendo um tanto de coisa e ver alguém sentado? Quer ver alguém incomodar as esposas é quando a gente está sentado, sem fazer nada. Já viu? Ah, meu amigo, aquilo, pastor, aquilo lá tira a paz. Não é? Alguém trabalhando e o outro sentado, não se enquadra, bispo. É todo mundo tem que estar trabalhando. É igual você chegar em uma obra e tem um trabalhando e o outro sentado. A visão de Marta no secular não estava errada.
É por isso que ela fala com autoridade para Jesus. Ela vai dizer: Jesus, não se incomode de que Maria não me ajude. Qual era o correto da forma secular? De Marta ser ajudada por Maria, de Maria ajudar Marta, porque elas estavam recebendo uma pessoa em sua casa. Então a visão de Marta não está errada, mas a visão de Marta não é do sagrado. A visão de Marta não é do reino. A visão de Marta não é do eterno. A visão de Marta é daquilo que é passageiro. A visão de Marta é daquilo que se perde. A visão de Marta é daquilo que eu consigo e depois já não quero mais. Mas a visão de Maria é do eterno e é do sagrado. Porque quem tem a visão do sagrado, entende que Maria está fazendo o que é correto. Quem tem a visão do sagrado, entende que é melhor estar nos pés de Cristo em qualquer outro lugar. Quem tem a visão do sagrado, entende que Maria está fazendo a melhor parte. Agora, quando eu tenho a visão do secular, e eu planto no secular, eu estou perdendo a visão do sagrado. Então, eu preciso entender como igreja, que Deus nos chamou para viver o sagrado. Deus nos chamou para entrar em solo sagrado. Deus nos chamou para ter experiências no sagrado. Porque quando nós estamos no sagrado, as coisas seculares acontecem. É por isso que a Bíblia vai dizer: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a nossa escolha de colheita é aonde eu quero colher, é aonde eu quero plantar, qual solo eu quero pisar, qual é a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? O que eu quero para a minha vida? O que tem tomado meu tempo? O que eu tenho vivido? O que eu tenho buscado? Eu tenho buscado os dons? Eu tenho buscado estar com Deus? Eu tenho buscado me aprimorar? Eu tenho buscado viver propósitos? Ou eu tenho buscado aquilo que é secular? O que é terreno é perecível. E há um perigo muito grande de nós perdermos o sagrado por aquilo que é secular. E aí eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo. No início, o pastor Bispo Paulo acompanhou um pouco sobre a minha história com a minha esposa. No mês de maio, nós fomos fazer um exame e nós, resumidamente, descobrimos que ela estava com um tumor. Um câncer já bem avançado. Um tumor com quase 10 centímetros já no ovário. Nós fizemos os exames. Primeiro exame dá 8 centímetros. A médica fala: procura um oncologista especialista para que a gente possa começar o tratamento. Pegamos um exame com 8 centímetros já, claro o tumor. Dentro do próprio raio-x, muito claro o tamanho que ele estava. Chegamos no médico, o médico diz: eu vou pedir um outro, para que a gente possa, a partir desse outro, avaliar o crescimento desse tumor. E aí, quando a gente faz o outro exame, o que era 8 centímetros já estava em 10, em menos de 2 semanas. Chegamos no médico, o médico disse: ele está crescendo de uma forma muito rápida. Você está sentindo alguma coisa no intestino? Falou assim: estou. Então, possivelmente, quando a gente for fazer a cirurgia, ele já pegou o intestino. Então nós vamos marcar a cirurgia, mas já esperando que ele já tenha lastrado para o intestino. Então nós vamos ter que arrancar a parte toda do ovário, útero, e também a parte do intestino pelo crescimento que ele está. E aquilo tirou minha paz. Só que eu chegava em casa e pensa numa paz que ela estava. Eu acordava para orar por ela e ela dormia. Eu acho que ela nunca dormiu tanto na vida igual agora. Só que aquela paz me incomodava. Eu falei: como que uma pessoa que tem um tumor desse, que toda hora que você chega no médico, o médico fala um trem, e ela está com a paz? Eu pensei assim: vai morrer. Deus já mostrou o céu para ela. Certeza que Deus já mostrou o céu para ela. E ela não quer falar para mim. Eu olhava para minhas filhas e falei: vou ficar viúvo, certeza. E ela falou assim: Deus já mostrou o céu, ela vai querer isso aqui? Não vai. Aí eu acordei de madrugada. Quem já ouviu a voz de Deus audível assim? Bom, coisa boa é apanhar de Deus. Porque se você apanhar de Deus e não consertar, bispo Paulo, pode largar de mão.
E eu acordei de madrugada para orar e olhava para ela, aquilo me incomodava. Deus falou assim comigo: a paz dela te incomoda? Porque a paz dela é que excede todo entendimento. Só que, sabe por que ela tem paz e você não tem? Porque eu não preciso tratar ela, eu preciso tratar você. E Deus falou assim comigo: pega a sua posição e tira o câncer dela. Pega os votos que você tem e tira o câncer dela. Pega o telefone como você sempre usa e tira o câncer dela. Eu vou te mostrar que eu te chamei para viver o sagrado. Eu vou te mostrar que a prioridade que eu tenho para você é o sagrado. Porque enquanto você viver o sagrado, eu abençoo as outras coisas. Mas enquanto você viver o secular e esquecer o sagrado, eu preciso te trazer de volta ao centro. Porque você foi chamado para viver o sagrado. Você foi chamado para plantar no sagrado. Você foi chamado para viver o solo sagrado. Mas eu vou te mostrar que você não resolve, mas eu resolvo. Que a sua posição não resolve, mas eu resolvo. Marcamos a cirurgia para o dia 21 de julho. E aí um dia antes ela vai na igreja. O nosso pastor faz uma oração dizendo: Deus pode fazer o milagre na hora da cirurgia. Porque uma das características que mostrava para nós que o tumor tinha aumentado era a barriga inchada e ela com dor. E cada dia que passava, a barriga se inchava mais e ela estava com muita dor. Fomos para a cirurgia na segunda-feira. E aonde a gente vai ter um crente, já viu, bispo? Aonde a gente vai ter um crente? Aí a gente chega lá, a enfermeira padrão, que é responsável é o quê? Crente. E ela falou: fica tranquila, vou estar com você, vou estar te acompanhando. E ela já tinha um diagnóstico, vou lá eu esperar. Passa um pouquinho, a irmã sai lá dentro da sala. Que as mais assembleianas, pentecostal, está quase marchando. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, Deus mudou lá na mesa da cirurgia, Deus mudou. Passa-se um pouco, a gente espera. O médico volta, ela ainda voltando da anestesia. E ele fala assim para mim: lembra do tamanho que estava o tumor do último exame que a gente fez? Eu lembro, estava 10 centímetros. Lembra que eu te falei que possivelmente a gente tinha que arrancar o ovário, o útero e arrancar a parte do intestino? Lembra? Pois é, deixa eu te mostrar. Aí ele me mostrou num lugar assim, um copinho. Tinha um pontinho pequeno. Ele falou assim: quantos centímetros você acha que tem aí? Eu falei: eu não sei. Ele falou assim: menos de 1 centímetro. Sabe o que é isso aí? É o tumor que tinha 10 e secou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tumor não seca, tumor cresce. Esse secou. Deixa eu te falar, o ovário não tem nada, as trompas não tem nada, o intestino também não tem nada. Está tudo livre, está tudo pronto. Aleluia. Glória a Deus. Aí na hora Deus falou comigo: eu te falei que eu vou te mostrar o que é o sagrado. Porque o secular não tem milagre. O secular não seca câncer. O secular não muda a história, mas o sagrado muda a história. O sagrado faz milagre. Então nós escolhemos aonde nós vamos plantar. A grande questão é qual vai ser a nossa prioridade. Porque o secular, em algum momento, a carne, aquilo que é destrutivo, aquilo que não é eterno, torna-se prioridade da nossa vida, e nós começamos a jogar a semente ou gastar o nosso tempo muito mais naquilo que não é eterno do que aquilo que é sagrado. E Deus não chamou a igreja para não viver o sagrado. Deus chamou a igreja para viver inteiramente o sagrado. Porque quem domina o sagrado são santos. Quem tem acesso ao sagrado são santos. Quem tem acesso àquilo que é eterno são santos. Então, a primeira coisa que aprendemos naquilo que é plantar é o que nós vamos plantar.
nós temos a escolha do que nós vamos plantar, de qual semente nós vamos cultivar, em qual solo eu quero andar. Qual é o lugar que eu quero andar? Qual é o solo que eu quero andar? Qual é o solo que eu quero cultivar? Então, a primeira coisa é, o que eu quero plantar? O que eu espero colher? Então, se nós vivemos o sagrado, se a prioridade nossa for o sagrado, nós vamos colher o eterno. Nós vamos colher coisas celestiais. Outra coisa que nós aprendemos é que no processo da plantação, existe algo chamado lugar. Deus, ele sempre usa lugares para cumprir propósitos. Lugares são instrumentos de Deus para cumprir propósitos. No lugar que nós estamos não é algo incomum. São lugares estabelecidos por Deus. Quando nós olhamos a história de Davi, nós vamos ver que Deus usou o pasto para trabalhar em Davi. Deus usou a caverna para trabalhar em Davi. Deus usou o próprio palácio para trabalhar em Davi. Quando nós olhamos a história de José, nós vamos ver que a cova, que a prisão, todos os lugares foram usados para trabalhar a vida de Davi. Então, o lugar que Deus nos colocou é lugar para nós plantarmos, é lugar para nós florirmos, é lugar para nós glorificarmos o nome do Senhor. Seja qual for o lugar que Deus te colocou, floresça. Seja qual for o lugar que Deus te plantou, glorifique o nome dEle. Porque lugares são instrumentos de Deus para cumprir propósitos. Não são aleatórios. Deus não nos coloca em Uberlândia de uma forma aleatória. Deus não nos coloca nessa igreja de uma forma aleatória. Deus nos coloca nesse tempo e nesse lugar para cumprir propósitos. Algo controlado por Deus. A nossa idade é controlada por Deus. Quando nós olhamos em Esther, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu chega para Esther dizendo o seguinte: olha, se você não falar, outros falarão no seu lugar. Mas quem sabe, foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Que tempo difícil que nós vivemos, mas foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Que tempo difícil nós estamos, mas foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Deus estabelece lugares de forma concreta em nossa vida. E nós precisamos entender que independente do lugar, Deus continua cumprindo propósitos. Quando nós olhamos o livro da Gênesis, capítulo número 26, a Bíblia vai dizer que Deus fala assim com Isaac: Isaac, fica na terra em que eu te disser. Estava todo mundo descendo para o Egito, porque no Egito tinha fartura. Em Gerar, onde era a terra que Isaac estava, não tinha fartura, tinha seca, tinha fome. Qual que é o caminho normal e natural? Vamos descer para o Egito. Mas aí Deus diz assim para Isaac: fica na terra em que eu te disser. É Deus estabelecendo o lugar. É Deus estabelecendo aonde. É Deus estabelecendo aonde ele precisava ficar. Lugar. Isaac fica em Gerar. E a Bíblia diz que Isaac vai cavar poço. E aonde Isaac cava poço, brota água. A pergunta é: Isaac era o melhor cavador de poço? Isaac sabia onde estava a água? Não. É porque a bênção estava com Isaac. É porque o lugar aonde Isaac estava seria abençoado por ele. Gerar teria água porque Isaac estava lá. Então, se Isaac não estivesse lá, não tinha poço e não tinha água. Eu quero dizer para você, Deus estabeleceu o lugar para você plantar. Plante lá. Aquele lugar será modificado pela sua presença. Ah, mas é seco, mas Deus mandou ficar. Ah, mas não tem nada, mas você está lá. Você foi estabelecido lá. Não era Gerar que ia mudar a história de Isaac, mas era Isaac que mudaria a história de Gerar. Porque Deus honra Isaac naquele lugar. Então lugares são instrumentos de Deus, para que Deus venha cumprir propósito. E eu preciso plantar em algum lugar.
Eu preciso escolher uma terra onde eu vou plantar. Eu tenho a semente, agora eu preciso escolher aonde eu quero plantar. E para escolher esse lugar, eu preciso da direção de Deus. Não adianta querer, não adianta ter a semente, se nós não vivermos ou não estamos em algum lugar. Que o ano de 2026 que está chegando, nós possamos estar no lugar certo. Nós possamos florir no lugar certo. Nós possamos glorificar o nome do Senhor aonde nós estamos inseridos. E aonde nós estamos inseridos, Deus venha cumprir propósitos. Porque lugares são instrumentos usados por Deus. E da mesma forma que Deus usa lugar, Deus usa o tempo. E o tempo também é um instrumento para a plantação. Tem gente que fala até a hora de cortar o cabelo não pode ser uma lua, porque muda o processo até de cortar o cabelo. Já viu isso, Bispo Paulo? Para pescar tem que ter o tempo da lua. Há um tempo estabelecido. Não tem como mudar o tempo. E tempo é um instrumento de Deus. Deus sempre usará o tempo. O tempo sempre foi um instrumento de Deus para Deus cumprir propósito. Sempre foi. Deus sempre usa o tempo. É um tempo, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, um tempo para todas as coisas. A grande questão é viver o tempo de Deus. É saber qual é o tempo de Deus. E a questão do tempo está muito vinculada à vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Viver o tempo de Deus, seja ele qual for. É por isso que o último versículo de Mateus, ele é tão interessante, porque a Bíblia vai dizer, está registrando Jesus dizendo, olha, vai fazer tudo que eu vos ensinei, e eu estarei convosco todos os dias. Tempo, há uma promessa, independente do tempo, Deus é conosco. A grande questão é que nós pensamos que pelo fato de adorarmos a Deus, de vivermos na igreja, todo tempo será um tempo de bonança. E se tem uma coisa boa para fazer ter semente boa, é tempestade. Quanto mais chuva, né? Quanto mais chuva, não é? Melhor. Tempestade. E a gente precisa entender, igreja, que tem alguns vocabulários, ou algumas palavras, que ela é de crente. A palavra prova, só crente que entende. Não adianta você falar, prova para os outros, mas para crente, crente é especialista em prova. Outra coisa que é especialidade de crente é deserto. Ninguém foi no deserto de Saara, mas sabe o que é um deserto. Porque são coisas nossas. E o tempo das estações que mudam e que se variam, elas são usadas por Deus para que no final Ele concretize aquilo que Ele projetou. Nós vamos entrar em um outro ano, que vão ter as 4 estações, momentos de chuva, momentos de sol, mas é um tempo coordenado por Deus. E se tem uma coisa que Deus controla é o tempo, porque se Deus fosse dar ouvido para nós, se chove a gente reclama, se faz calor a gente reclama. Então Deus faz do jeito que Ele quer, manda chuva quando Ele quer, manda sol quando Ele quer, e assim também é o tempo para nós. Então colher, plantar, passa por lugar, passa pela escolha da semente e passa pelo tempo. Independente do tempo que nós estamos passando, Deus continua sendo o Deus da nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Meu pai foi pastor a vida inteira. Com 10 anos de idade, nós fomos para o campo missionário. E eu vi Deus fazer coisas grandiosas na vida do meu pai. Vi Deus salvar almas. Vi meu pai a vida inteira acordar de madrugada e orar. Um homem de Deus, claro. E quando eu olhava meu pai, eu tinha a minha chamada, eu falei, eu quero ser pastor também. Muito mais pelo que eu via Deus fazer na vida do meu pai. Aonde Deus ia, aonde Deus colocava, Deus prosperava ele. Mas no ano de 2018, ele estava em uma das maiores igrejas do nosso ministério, na cidade de Nova Ponte.
Ele trabalhando, ele passa mal, cai. A gente leva para o médico, ele dá um AVC gravíssimo. O médico chega para nós e fala assim: olha, ele deu um AVC, nós temos uma escala de 1 a 7. 7 é a morte cerebral. Ele deu um AVC 6,8. Nós vamos tentar manter ele vivo, mas se ele manter vivo, ele vai ficar vegetando. Eu fui para o banheiro do MC e falei: eu não quero ser pastor, e o senhor é um Deus injusto. Porque se meu pai não tivesse se dedicado na sua obra, ele não estaria assim. Mas Deus é tão misericordioso, que eu, no lugar de Deus, eu tinha me matado lá mesmo. Mas Deus falou assim: do seu pai cuido eu, e dos propósitos eu sou o dono. Olha o que Deus faz. Foi uma das coisas que indagou a minha vida cristã. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? De um homem que tanto se dedicou, de um homem que tanto fez, por que Deus permitiu isso? Era uma resposta que eu não tinha, e Deus também não precisa dar resposta. Mas Deus é tão misericordioso, passou-se um tempo. No ano de 2021, eu já estava na Câmara Municipal, numa reunião do Compass, eu fui contar o testemunho do meu pai. E falei de um médico que atendeu o meu pai. E quando eu terminei de contar o testemunho, o pastor Lúcio, da 5ª Igreja Presbiteriana, falou assim: qual era o nome desse médico? Eu falei assim: doutor Ramon. Ele falou assim: pois é. Chegou um doutor, há alguns anos atrás, 3 anos atrás, falou que atendeu um pastor. E que ele fez uma cirurgia que ele nunca tinha feito. Que foi a mão dele, de Deus, que coordenou a cirurgia. Porque não tinha como resolver. E quando ele saiu para dar a notícia, tinha uma igreja ajoelhada lá fora, o povo orando por aquele pastor. E a partir daquele momento eu falei: eu quero conhecer o Deus desse pastor. Deixa eu te mostrar a foto. Ele está batizado, hoje ele é obreiro, a família dele toda aceitou Jesus. Vai entender o propósito de Deus. Vai entender como Deus faz e como Deus trabalha. O tempo de Deus, seja ele bom, seja um momento de dor, ele não perde o controle. Então, se nós queremos plantar e colher, nós precisamos entender que quem é o dono do tempo na nossa vida é Ele. É Ele que faz chover, é Ele que dá o sol, é Ele que dá a estiagem. O tempo é dele, é Ele que controla tudo, é Ele que controla as estações da nossa vida. Mas que nós continuemos plantando no sagrado. E para finalizar, a colheita não é o final. Porque normalmente nós pensamos, nós plantamos, sofremos, bispo. Passamos pelo tempo, escolhemos o lugar certo, pastor Zezinho. Plantamos, e agora nós vamos colher. Não é o final, é só um novo ciclo, é só um novo tempo, para que nós possamos aproveitar a colheita e começar novamente a plantar novamente. Que nós possamos plantar novamente. Deus nos dará a colheita, um novo momento, nós celebraremos, mas nós precisamos continuar marchando. É por isso que o versículo vai dizer: nós iremos colher se não desfalecemos, porque é preciso continuar, é preciso continuar marchando. É por isso que a Bíblia vai dizer: quem pega a mão do arado não pode olhar para trás. Há uma obra, há um propósito, e a Bíblia vai dizer que nosso descanso não é aqui, há uma eternidade nos esperando. Que nós não venhamos parar, porque mesmo quando a gente colher, ainda tem mais para plantar. E algo interessante, já estou finalizando, é que em Timóteo nós vamos olhar algumas comparações sobre a vida cristã. E a comparação que Timóteo vai fazer é sobre o soldado, é sobre o lavrador. Tudo isso exige sacrifício. Quem planta tem marcas. Quem planta carrega em suas mãos cicatrizes. Quem planta tem esforço. Quem planta tem marcas doloridas. Há uma trajetória. É por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso trabalho não é em vão. As nossas cicatrizes não são em vão. O nosso esforço não é em vão. O nosso choro não é em vão. Nós estamos plantando no que é sagrado e no que é eterno. Posso orar, bispo? Com permissão do bispo Paulo, eu vos convido a se colocar de pé.
Tem alguns que Deus chama para fazer umas plantação rápida. Mas tem uns que demora mais, né? Mas tudo isso é Deus estabelecendo os seus propósitos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Que nós possamos escolher o solo sagrado, que é a semente correta. Que aonde nós estamos, os lugares que Deus nos colocou, nós possamos plantar lá e o nome dele ser glorificado. Que venhamos a entender o tempo e as estações, porque elas fazem parte desse processo. Que as marcas que nós carregamos nesse processo de plantação seja para glorificar o nome dele e entendendo que ele não perdeu o controle. E que há um ciclo, que há um novo tempo chegando e que Deus em cada tempo continuará cuidando de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és bom. Obrigado pela tua palavra, que ela não volte vazia, mas que ela venha encontrar lugares nesses corações, e que o seu nome venha a ser glorificado, que nós possamos colher aquilo que o Senhor já estabeleceu para nós. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, e cumpre os seus propósitos em nós, e que em tudo que nós fizemos, nós possamos estar no centro da tua vontade, e o seu nome ser glorificado. Abençoa essa igreja, que o Senhor continue sustentando e que ela seja um lugar acolhedor, aonde o evangelho seja proclamado, pessoas sejam curadas, sejam transformadas e que ela venha cumprir aquilo que já foi proposto. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.